Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre bioenergética. E quando nós falamos de bioenergética, nada mais é do que a transferência de energia, tanto do meio interno quanto do meio externo. Um exemplo são as plantas que recebem a luz solar, elas transformam aquela luz em energia através da fotossíntese, e quando nós consumimos legumes, né, verduras, essa energia é transferida para o nosso organismo. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa energia, ela é um ciclo, como é forte falar eterno, né? Mas é um ciclo e é fundamental para a vida. E quando a gente fala de bioenergética, também vamos falar sobre energia de ativação, que seria o nosso primeiro tópico. O que é energia de ativação? É a curva de energia, né, necessária para que uma determinada reação aconteça. E quanto maior é essa curva, mais difícil é a ativação dessa reação. Então, para facilitar esse processo, nós vamos ter as enzimas. As enzimas elas vão trabalhar como catalisadores nesse processo, elas vão encurtar essa curva e acelerar o processo. Reações que não aconteceriam ou que aconteceriam ao longo de anos são aceleradas pelas enzimas e acontecem em minutos. Então, as enzimas elas vão trabalhar como catalisadoras e vão criar uma ponte bem menor para que essa reação ocorra, né? As enzimas elas vão ter as suas condições ideais de trabalho, influenciadas pela temperatura e o pH. Sempre essa temperatura e esse pH a gente vai ter como base o pH e a temperatura do sangue, né? Que varia entre 35 e 36,5 a temperatura, e o pH entre 7 e 7,4, levemente alcalino, mais voltado para o neutro. A maioria das enzimas elas vão ter a sua melhor ativação, melhor desempenho no pH neutro, né? E o que acontece? As enzimas elas vão precisar dessas condições favoráveis para que elas façam a determinada função de catalisar, né? Quando acontece a elevação da temperatura ou a desregulação do pH, essas enzimas elas começam a perder a função delas. Acontece a desnaturação, porque cada enzima vai ter uma forma e conforme essas condições forem sendo alteradas, elas vão perdendo essa forma, consequentemente perdendo a função. Se esse determinado estresse, tanto da temperatura quanto do pH, for muito intenso ou permanente, as enzimas podem perder totalmente a função e não ter volta. Chegar a um estágio em que elas não vão conseguir mais recuperar a sua forma original. E aí acontece as patologias, né? E todas essas outras consequências que a gente vê de febre alta e de outras coisas assim, né? Uma coisa que a gente pode citar é que o exercício ele é acidificante e desidratante por si só. Então, com a produção de ácido lático, o sangue fica muito ácido, né? E a própria desidratação, né, causada pela sudorésia. Então, o próprio exercício é acidificante e desidratante, e isso influencia nas enzimas, né? Mas é algo que é reversível, é adaptativo, né? Conforme você vai levando esse estresse ao seu corpo, ao passar do tempo, vai se adaptar, no caso, né? E aí, nós vamos falar das reações metabólicas. Determinadas reações metabólicas vão depender de duas enzimas, uma enzima, vão ter ida e volta ou não. Vamos lá. A anidrase carbônica, ela vai fazer a junção do gás carbônico com a água e vai transformar no ácido carbônico. Ela pode fazer a junção do gás carbônico com a água
e fazer o ácido carbônico, como ela também pode transformar o ácido carbônico na separação da água e do gás carbônico. Então ela é uma mão dupla, no caso, entendeu? É muito presente no fígado. Não, perdão. No fígado vai ser a que a gente vai citar agora, que vai ser a exocitose. Perdão, exocinase. Que ela vai trabalhar com a glicose e o fosfato. Transformando a glicose, a junção da glicose e do fosfato em glicose 6-fosfato. E ao mesmo tempo pode voltar a inverter. Presente no fígado, então tem essa dosagem, por exemplo, produziu muita glicose 6-fosfato, não precisou de tudo, vai voltar para a forma normal de glicose e de fosfato, a molécula sozinha, né, no caso. E também a gente vai ter, aqui não tem volta, né, é irreversível, que vai ser a exocinase presente no músculo, quando a gente pega a glicose e o fosfato e transforma em glicose 6-fosfato e ela não volta mais. Então, essa reação no músculo, ela é bem calculada, ela não tem volta e a gente consome tudo que é produzido, né? E aí, nós vamos ter na bioenergética o ATP, que é a principal molécula de energia, né? E nós vamos falar da estrutura do ATP, que nada mais é que adenosina trisfosfato, né? E consiste de adenina, ribose e 3 fosfatos acoplados, né? É fruto da síntese de adenosina, né? E degradação do ATP vai virar adenosina mais energia, né? A formação do ADP, degradação da fosfocreatina, degradação da glicose e glicogênio, formação e oxidação do ATP. Acaba gerando essa oxidação, né? Com isso, nós vamos ter as vias anaeróbicas e aeróbicas. As vias anaeróbias, elas vão ser as vias mais rápidas de energia, por exemplo, em provas de 100 metros, em percursos de explosão bem curtos, elas vão ser as predominantes, porque elas são muito potentes, porém não tem muita capacidade. Elas são potentes em ser rápidas na produção de ATP, mas a capacidade delas de manter esse ritmo é bem inferior. Então, elas duram em média 10 segundos. Realmente para provas de explosão mesmo. Aí nós vamos ter a segunda via metabólica, que vai ser um pouquinho mais demorada, porém também não consegue sustentar tanto. O problema da segunda via metabólica é o lixo metabólico, porque ela produz muito lactato, então gera fadiga muito mais rápido, porque se você não consegue catabolizar, né, esse lixo metabólico, você acaba fadigando por conta da sobrecarga, né, do aumento do lactato no músculo. E, por último, resumidamente, né, a produção aeróbica, né, que é a terceira via metabólica e é a que é mais eficiente. Ela é muito capaz, mas ela é pouco potente, né? E por quê? Demora muito para a produção de ATP, é bem demorada, porém é muito eficiente. Uma molécula de glicólise se transforma em 32 moléculas de ATP. Uma oxidação de gordura, uma molécula de gordura se transforma em média entre 35 a 135 ou a 142 moléculas de ATP. Então, uma moléculazinha já gera mais de 100 ATPs para a produção de energia. Então, essa via, né, a terceira via metabólica, que é a aeróbia,
ela vai ser predominantemente usada em provas de percursos, né? Por exemplo, maratonas, exercícios muito intensos e a geração de energia por meio do... Outra coisa muito importante é que a aeróbia, ela vai usar muito o oxigênio, perdão, é uma via dependente do oxigênio. Já a via anaeróbia não depende do oxigênio. Então, nós somos, por natureza, indivíduos aeróbicos. E por isso que essa via ela é predominante e muito mais eficiente, né? Tem aquela questão também que a gente não consegue, um exemplo, se suicidar por asfixia. O nosso sistema ele tem um instinto em que você, por mais que você queira, deseje, você não vai conseguir completar porque você vai ter o instinto de proteger a sua respiração, que é a principal via de irrigação do corpo. Então você não consegue ficar sem respirar. É um instinto do ser humano sempre procurar o ar, né? E é isso, a via aeróbia é bem utilizada por essa questão. Vai ter sempre um limiar, você sempre começa por uma primeira via, segunda via, terceira via. Então vai depender muito do estresse, né, da atividade que você tá exercendo. Bom, é isso, tentei resumir, espero que gostem.